Ele começa dizendo: no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. Nele estava a vida, e a vida nele era a luz dos homens. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: luz dos homens. E ele continua no verso 5: a luz resplandece em meio às trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, assim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. 9. A verdadeira luz ilumina todo homem, e essa luz estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando o pecado começou a fazer parte dessa terra, Romanos diz, querido, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem, como nós sabemos, uma vez que ele fez escolhas erradas, as trevas começaram a cobrir a vida dele. Sabe, querido, não sei se você já se atentou para isso, mas todas as vezes que você começa a entrar em uma maré de escolhas erradas, coisas boas não envolvem a sua vida. Quando você começa a fazer uma escolha errada atrás da outra, tristeza envolve a sua vida, falta começa a te tocar, desânimo começa a chegar, depressão começa a bater na porta. Por quê? Porque uma treva sempre chama a outra. Um ambiente de treva é um ambiente de desordem. O ambiente de treva é um ambiente de desorganização. Gênesis capítulo de número 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Existia trevas sobre a face do abismo, ou seja, antes do mundo ser criado, existia caos. Antes da luz existir, caos era aquilo que predominava. Mas de repente, Gênesis 1 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No momento em que a luz passou a existir, o caos foi embora. Aleluia. No momento em que a luz começou a brilhar, as trevas se dissiparam. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é impossível existir luz e trevas no mesmo ambiente. Se coisas não estão dando certo na sua vida, a única coisa que você precisa é fazer com que a verdadeira luz venha brilhar. Porque no momento em que a verdadeira luz vier a brilhar, as trevas vão sair, a tristeza vai sair, a falta vai sair, o cansaço vai sair, porque Deus não nos chamou para andar em trevas. Aleluia. De repente, João, como nós acabamos de ler, ele começa a testemunhar acerca da luz que estava vindo. O que eu quero chamar a sua atenção é que antes de Jesus, trevas dominavam o homem. Até o homem mais bonitinho, até o homem mais belo, ele estava separado de Deus. Mas teve um dia que algo começou a acontecer. Assim como Deus em Gênesis decidiu colocar ordem no mundo através da criação, Deus através de Jesus estava decidido a novamente trazer uma luz para esse mundo. Deus não criou o mundo e nem a nossa vida para viver em caos. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós falamos sobre essa luz que nós estamos dizendo aqui, não é uma luz que foi feita para os cristãos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos achando que Deus preparou uma vida boa só para os cristãos, que Deus preparou uma vida boa só para aqueles que o receberam. Mas João 3,16, ele é um pouquinho mais amplo do que isso. Ele diz: Deus amou o mundo, Ele amou todo ser humano, e Ele entregou o seu Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Jesus é a resposta para não só tirar a nossa vida do caos, mas Jesus é a resposta para tirar toda a humanidade do caos.
quando o povo começou a olhar para Jesus, eles começaram a ter uma esperança sendo desenvolvida dentro deles. Porque quando eles olhavam para o mundo, quando eles olhavam para o homem, eles olhavam algo incapaz, algo incompleto, algo que não poderia salvá-los. Mas de repente, João Batista começa a anunciar sobre o novo tempo. E ele diz: raça de víboras, pecadores, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a dizer: está vindo aí um homem, cujo eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. João Batista começa a dizer: eu batizo com água, mas esse que está vindo aí, ele vai batizar com espírito e com fogo. Sabe o que João Batista estava dizendo? Ele diz: você não precisa viver a vida que você estava vivendo. Jesus veio para colocar ordem, Jesus veio para capacitar, Jesus veio para mudar. Sabe, querido, muito mais do que isso, Jesus veio para nos mostrar o caminho que nós tínhamos que viver. Jesus veio para ser o exemplo daquilo que eu e você poderíamos ser. Eu gosto de ver tudo isso como uma corrida de revezamento e de bastão. Você já viu uma corrida de revezamento? Como é uma corrida de revezamento? Uma pessoa está lá e ela está segurando o bastão. E aí ela vai e ela tem que dar uma volta. Nós vamos fazer um teste aqui, vamos lá, Henrique. Vem cá, Igor. Né? Isso. Então o Henrique é o primeiro a correr. Então, de repente está lá, você vai correr, você vai lá, vai vir aqui, o Igor vai ficar aqui, tá bom? Isso. E a gente vai simular uma corrida de bastão, tá bom? Então você é o primeiro, é uma equipe, tá bom? E aí você vai lá e vai vir aqui e vai passar para o Igor, tá bom? Para aí então. O que é que a gente acabou de trazer para o Henrique? Uma missão, amém, querido? Nós acabamos de falar para ele que ele tem uma missão, ele precisa fazer algo, o quê? Completar uma etapa, completar uma volta, carregando o bastão. Amém, amém? Ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele está aguardando, uma ordem. Amém, querido? Então vamos lá, eu vou contar até 3, e aí o Henrique, na hora que eu falar, já, tá bom? 1, 2, 3 e já! Vai lá, a hora que ele pegar aqui. Isso, vai, Henrique, tem que ser rápido, Henrique. Olha, irmão. Pega aí, Igor. Aí, pergunto para você, que lugar que a gente vai pegar nessa competição? Não, pera aí que eu estou pregando. Pergunto para você, se fosse uma competição com mais 10 raias, você acha que nesse ritmo a gente ia pegar que lugar? Eu acredito que o último, sabe por quê? Porque a gente cometeu um grande erro. Bate uma palma, salve de palmas para eles aqui, para os nossos meninos. Por que talvez nós não seríamos bem-sucedidos? Porque, querido, deixa eu falar algo para você. O Igor não poderia esperar o Henrique chegar para correr. Um dos princípios da corrida de bastão, irmãos, é que ele já vai começar correndo antes, para que essa transição aconteça, onde os dois já estejam em velocidade. Porque quando um para passar para o outro começar a correr, nós não vamos conseguir obter os resultados que nós precisamos. Pastor, o que é que você está dizendo? Sabe, querido, muitas vezes nós estamos esperando algumas coisas acontecerem, ou algumas ordenanças para chegar, quando você já deveria estar correndo. Deus nos chamou para fazer algo e para participar de uma competição. O apóstolo Paulo diz: nós estamos correndo em um ginásio, não como aqueles que estão buscando uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. O que é que eu estou querendo trazer para você, querido? Jesus começou uma corrida. Jesus, que era a luz, começou a correr e brilhar. Mas chegou um momento da vida dele em que ele entendeu que um ciclo estava completo. Na cruz do Calvário, quando Jesus diz: está consumado, Ele estava passando para mim e para você o bastão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que no momento em que Ele fez isso, os discípulos já estavam em atividade. Os discípulos já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado alguns enfermos, e eu digo para você, e essa velocidade com o batismo com o Espírito Santo, ela só aumentou.
Jesus começou algo. Ele passou o bastão para os discípulos. E esse bastão tem sido passado de geração em geração até chegar a nós. Mas o que é que nós temos carregado, pastor? Qual é o bastão que nós temos passado de mão em mão? Sabe, querido, é a luz que Jesus veio trazer para o mundo. É a luz que dissipa as trevas, é a luz que produz mudança, é essa boa nova que o mundo não precisa mais habitar nem viver em caos. João, capítulo de número 8, no verso 12, Jesus diz assim: então Jesus tornou-lhe a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a vida eterna. Olha que negócio interessante. Jesus, ele disse: eu sou a luz, e quem me segue, quem me tem, não vai andar em trevas. Eu digo para você, querido, se nós pudéssemos exemplificar sobre duas vidas, o que é ter uma vida na luz? Quem pode me ajudar? Uma pessoa que tem uma vida na luz, quem pode me ajudar? Ela faz o quê? Quando o marido quer brigar, a esposa faz o quê? Dá uma facada? Não, ela faz o quê? Ela anda em amor, ela anda em longanimidade. Uma pessoa que anda na luz, quando o filho está desobedecendo, o que ele faz? Espanca? Não, ele conversa, ele dialoga, ele ensina. Se precisar, ele dá uma varinhada, mas ele não dá, querido, como um objeto de prazer, ele dá como um objeto de correção. Uma pessoa que vive na luz, ela não participa de happy hour. Uma pessoa que vive na luz, ela não assiste filmes pornográficos. Uma pessoa que vive na luz, ela não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na mesa dos escarnecedores, nem fica fazendo aquilo que não deveria fazer. Uma pessoa que anda na luz, ela tem uma vida correta. Amém, amém. E uma pessoa que anda nas trevas, faz exatamente o oposto daquela que anda na luz. Ela enche a cara, ela mente, ela rouba, ela mata, ela adultera, ela esfaqueia o marido, né? Misericórdia, né? Estou dando ideia, não faz isso não, gente, não pode. Agora eu digo para você, Jesus disse assim, que aquele que me segue, de modo algum, andará em trevas. Quantos aqui seguem Jesus? Agora eu pergunto para você, como é que está a nossa vida? A nossa vida está mais parecida com essa daqui de quem anda na luz? Ou será que a nossa vida está mais parecida com a vida de quem anda nas trevas? Sabe, irmão, talvez essa seja a resposta por tantas coisas ruins acontecendo quando não deveriam estar acontecendo. Talvez essa seja a resposta porque as coisas ainda não aconteceram na nossa casa. Talvez isso seja a resposta porque ainda falta o nosso marido ser salvo, a nossa esposa ser salva. Ou talvez seja a resposta e o motivo porque os nossos familiares e filhos têm se desviado. Por quê? Porque Jesus, querido, Ele nos deu uma missão. Mas nós precisamos aceitar essa missão. Nós precisamos fazer do nosso objetivo de vida carregar essa luz e levar a luz dos homens. Jesus, Ele era a luz não porque Ele veio do céu, mas Jesus, Ele era a luz porque, querido, onde Ele estava, Ele brilhava aquilo que Deus era. Aleluia. Jesus era a luz, querido, porque Ele resplandecia aquilo que o seu Pai era. Tiago, capítulo de número 1, vai lá comigo. Aleluia. E fica tranquilo que até o fim fica bom para você, amém? Tiago 1,17, ele diz assim, aleluia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai de quem? Do Pai de quem? Jesus era o que de Deus? Jesus era o que de Deus? Filho, Deus era o que de Jesus? Deus é o que seu? Então Ele é Pai das luzes, aleluia, oh glória. Quando a Bíblia diz que Jesus morre como unigênito, mas Ele ressuscita como primogênito, Ele está nos dando a base bíblica para Efésios 5:1 ser verdade.
Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser um filho de Deus? É viver uma vida de luz. O que é ser um filho de Deus? É ser aquele que dissipa as trevas. O que é ser um filho de Deus? É ser aquele que incomoda, irmão. E quando é que eu incomodo? No mundo de hoje é muito fácil, é só defender aquilo que é certo. Quando é que eu incomodo? Quando o mundo lá fora defende aborto e eu digo aborto não. Ah, mas cada um pode escolher o que quiser. Mentira! Cada um não pode escolher o que quiser, porque nós estamos aqui para ensinar o mundo a fazer escolhas certas, irmão. E as escolhas certas levam o mundo para o céu. Aleluia! Quando é que eu incomodo o mundo? Quando as pessoas começam a defender princípios que são errados, e eu continuo levantando a bandeira daquilo que é certo. Mas sabe qual é o problema, irmão? Quando o justo se cala, o caos é estabelecido. Quando o justo se cala, a nação definha. Quando o justo se cala, e quando eu digo sobre se calar, eu falo sobre parar de brilhar. Quando a igreja deixa de ser aquilo que ela foi chamada para ser, nós deixamos de representar o nosso Pai. Eu fico pensando sobre algumas coisas. De repente estava ali Filipe ao lado de Jesus, e Jesus fazendo as coisas. Jesus só tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão. Jesus só tinha andado sobre as águas. Jesus só tinha curado cegos, libertado paralíticos e oprimidos. Ele só tinha feito isso. E aí de repente chega um cara chamado Filipe, e ele começa a virar e falar assim: ei Jesus, a gente está há tanto tempo com você, quando é que você vai mostrar para a gente o Pai? Eu fico imaginando, querido, que talvez Filipe estava achando que ia brilhar, ia descer alguma coisa do céu, e um poder, algo acontecer. O que me chama a atenção, querido, é a resposta de Jesus. Ele fala assim: ei Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você ainda não sacou qual é a moral da história? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Deixa eu trocar um pouco as palavras de Jesus. Era como se ele tivesse falado assim: Filipe, você não acha que tem alguma coisa diferente? Todo mundo morria cego, chega perto de mim é curado. Quem tem fome chega perto de mim é alimentado. O mar está tentando derrubar o navio, chega perto de mim e ele tem que se acalmar. Eu chego perto do diabo, eu chego perto do demônio, não sou eu que converso com ele, mas ele fica doido perguntando: por que vieste me atormentar antes da hora? Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando assim: ei Filipe, será que você não percebe que eu não sou daqui? Aleluia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Filipe, fala assim: ei Filipe, eu não preciso mostrar o Pai para você, porque quem olha para mim está vendo uma cópia exata daquele que é o meu Pai, porque o meu Pai é luz, eu sou luz, e essa luz está iluminando as trevas. Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim? Querido, chegou um tempo de você brilhar com mais intensidade. Chegou um tempo, querido, de nós começarmos a despertar e viver a vida que Deus nos chamou para viver. Chegou um tempo, irmãos, onde nós vamos passar e nós não vamos deixar as coisas da mesma forma como elas estavam antes de nós passarmos. Nós precisamos deixar um rastro de mudança, nós precisamos deixar um rastro de transformação. Existe uma luz que nós precisamos brilhar, e brilhar de uma forma tão grande, querido, que vai incomodar. Oh, aleluia, aleluia. Nesses dias, o que começaram a reclamar: não, nós achamos que as igrejas têm que se calar diante da política. Pessoas começaram a dizer: eu acho que pastores não têm que falar nada não. Sabe, meu irmão, tem que falar sim. Sabe por que não queriam que falassem? Porque sabe, querido, que eles estavam mentindo, enganando, manipulando, estava tudo bem. Ei, querido, aqueles que conhecem a verdade têm que se levantar sim. Os políticos honestos têm que se levantar sim. Os homens e mulheres que creem aquilo que é certo têm que se levantar sim. Sabe por que a gente está como está? Porque nós vimos o crescimento daquilo que não era certo, nós nos calamos. Sabe por que muitas coisas têm acontecido? Porque nós começamos a olhar e nós começamos a ficar com medo de se posicionar. Porque se parar a igreja, o Brasil para. As igrejas são a locomotiva que movem a nossa nação. E é verdade, irmão.
Se não tiver igreja, não cumpre o social, porque hoje quem faz social é a igreja católica, evangélica e centro espírita. Se a igreja não fizer o social, não tem o número de vagas em creches e escolas que o Estado tem que dar, não tem. Se a igreja não fizer o que ela faz, o número de dependentes químicos o Estado não consegue tratar, porque quem liberta drogado é a igreja, quem restaura casamento é a igreja, quem ensina bons princípios é a igreja. Agora eu digo para você, querido, se fazendo algumas coisas, a igreja já tem feito a diferença, imagina a hora que nós começarmos a fazer o que nós deveríamos de fato fazer. Já imaginou como vai ser Bauru, quando as igrejas começarem a se levantar e fazer o que elas têm que fazer? Já imaginou como vai ser a nossa nação, quando homens e mulheres de fé decidirem se levantar e viver uma vida de consagração, viver uma vida de santidade, viver uma vida onde nós valorizamos mais a palavra do que os prazeres do nosso mundo? Aleluia! Quando é que a luz vai crescer, Leandro? Quando eu decidir me entregar ao propósito que Deus tem para mim. E aí você começa a falar assim, ô louco, Leandro, mas a minha vida está muito boa, e todas as vezes que eu tento falar algo para alguém, as pessoas levantam e começam a me criticar. Se eu começar a falar isso, eu vou perder vendas aqui. Se eu começar a falar isso, eu vou perder contatos na minha network. Se eu começar a fazer isso, as coisas vão piorar. Ei, meu irmão, deixa eu ler um texto para você. Isaías 41, no versículo de número 10, aleluia. Isaías 41, 10, ele diz assim, aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmão, todas as vezes que você se levantar e você pensar que não vai dar, entenda algo, a força não vem de você. Entenda algo, a luz não vem de você. Eu lembro de algo, querido, que eu aprendi na escola, e a minha professora, certa vez, ela estava falando sobre astros, sobre luminares. E ela começou a ensinar um pouquinho sobre lua. Quantos aqui já viram a lua alguma vez? Já viu? Que legal, que bom. Você tem vista, amém? Glória a Deus. E algo me chamou muita atenção, porque normalmente a gente olha para a lua e a gente fala assim, nós temos o sol para iluminar o dia e nós temos a lua para iluminar a noite. É assim que a gente normalmente fala, não é? E a gente coloca a lua como se estivesse na mesma classe do sol, mas não são as mesmas coisas. O sol é uma estrela e ela gera luz, amém ou não amém? Ela tem a capacidade de gerar uma luz própria. O que a lua é? É um satélite da terra que reflete a luz. Toda a capacidade, querido, de refletir, não depende do quanto a lua pode produzir, mas depende do quanto ela não atrapalha o sol de refletir nela. Vou falar de novo para você. O sol está lá fervendo e está lá a milhões de graus Celsius, não sei qual é o grau do sol, e está lá em plasma e aquele negócio. E eu te vou contar uma história para você. O sol brilha de dia, mas ele também brilha de noite. O sol não apaga de noite. O que acontece é que a terra vira, tá bom? Tem um movimento chamado de rotação, não é? E o ano de translação, não é assim? Então ela vira. Então o sol está lá fervendo. E aí o que acontece? De repente está lá a lua. O que a lua faz? Ela simplesmente fica lá. E qual é o papel dela? Não colocar coisas, não atrapalhar, para que do mesmo jeito que a luz sai do sol, possa bater aqui, possa chegar para a gente aqui na terra. Aleluia. A sua capacidade não vem de você, querido. O que nós precisamos fazer para mudar essa terra é simplesmente parar de atrapalhar a Deus.
O que atrapalha a Deus? Quando a minha vontade começa a vir antes da vontade dEle. O que atrapalha a Deus? Quando eu vivo mais para mim do que para Ele. O que atrapalha a Deus? Quando eu começo a me perder no meio das fascinações, como a semente que caiu na terra e ela até começou a crescer, mas vieram os espinhos, vieram as oportunidades de trabalho, vieram as oportunidades de relacionamento, vieram as ofertas ministeriais, e de repente essa pessoa se perdeu no meio de tantas ofertas. Sabe, querido, nessa noite Deus está nos chamando para tirar aquilo que está impedindo a glória dEle de brilhar através de você. Sabe, querido, tire da sua vida aquilo que é pesado, tire da sua vida aquilo que é pecado, tire da sua vida aquilo que está roubando a luz que Deus disse que está em você para brilhar. Fica mais leve quando eu entendo que eu só reflito. Sabe, querido, fica mais leve quando eu entendo que o meu papel é só estar no lugar certo, na hora certa. Eu não tenho que gerar a luz, eu não tenho que gerar o poder, eu não tenho que gerar a unção. Ou seja, você não tem que fazer aquilo que te torna bom para curar. Você não tem que fazer aquilo que te torna bom para salvar. Você não tem que criar poder dentro de você, irmão, que vai te tornar autossuficiente. O que você precisa é simplesmente estar sensível, é simplesmente estar desejoso. Porque, querido, 1 grau que você muda na angulação de um espelho, 1 grau que a lua se posiciona de uma forma diferente, ela vai refletir em uma intensidade e uma direção diferente. Aleluia. Deus está nos chamando para alinhar coisas nessa noite. Deus está nos chamando, querido, para viver uma vida sobrenatural. Nessa noite Deus diz, levanta. Nessa noite Deus diz, resplandece. E lá em Mateus capítulo de número 5, no verso de número 14, aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou para ser um referencial, queridos. Deus te chamou para ser aquele que vai impedir no navio da vida das pessoas de bater e afundar. Deus te chamou para ser aquele que vai refletir o caminho de sucesso e paz para as pessoas. Deus te chamou aqui para ser aquele que vai mostrar a desorganização, o caos na vida das pessoas, e vai mostrar um caminho de vida cheia de alegria e paz. Mas para que eu possa tirar o caos da vida das pessoas, a luz precisa bater em mim e o caos tem que sair de mim antes. Deixando de lado todo pecado e todo embaraço que tão de perto vos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta. E ele diz, querido, qual carreira é essa? Em Mateus 5,14. E ele diz assim, vocês, membros da renovada do Jardim Vitória. Daqui a pouco a gente vai falar, membros da Igreja Verbo da Vida no Jardim Vitória, não é? Tá chegando, querido, calma aí. Só não sai contando para as pessoas ainda não, mas tá chegando. Brincadeira, grita para todo mundo aí que tá chegando. Como nós temos orado. Mateus 5,14 diz, vocês, aleluia. Olha para quem está perto de você, olha no olho dele e fala assim, é para você, irmão. Olha para o outro e fala assim, ei, é você mesmo. Aleluia. Vocês, não é só o Leandro, não é só o Fábio, não é só o Pedro, é cada um de nós que estamos aqui, já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Os santos, os salvos, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque o bastão foi passado. Porque nós somos a luz do mundo. Porque Jesus veio e nos ensinou como refletir, mas Ele foi. E por que Ele foi? Porque Ele sabia que a tarefa na sua mão seria bem executada. Porque Jesus não ficou aqui mais, porque Ele sabe da sua competência em fazer as coisas de Deus. Porque Ele foi, porque Ele acredita que você é capaz. Aleluia! Vocês são a luz do mundo e não se pode, eu gosto disso, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, mas no velador, para que possa iluminar toda a casa. Sabe o que é que ele está dizendo, querido? Ainda que você fuja da missão e do plano de Deus para a sua vida,
Vai ser como andar no deserto, no deserto dando voltas. Você sempre vai voltar para o mesmo ponto. Para o entendimento de que sem Deus você não é nada. Para o entendimento que existe um propósito na sua vida. Ainda que você caminhe de qualquer jeito, uma hora ou outra você vai cruzar com uma irmã do coque na rua e ela vai dar uma palavra para você. Uma hora ou outra você vai estar, querido, assistindo algo na internet e vai ser como se aquele homem, aquela mulher ou aquele merchandise estivesse falando diretamente com você. Sabe por quê, querido? Porque existe um propósito acerca da sua vida. E ele diz, não dá para esconder. Aquilo que Deus fez na sua vida não dá. É por isso, irmão, que as pessoas vão muitas vezes apontar para você o dedo e elas vão dizer, ei, você é crente? Existe algo diferente em você? A sua vida não anda no mesmo curso. Por quê? Porque Deus não nos fez para ficar escondidos. Deus nos fez para aparecer. Sabe, querido, em um mundo onde as trevas predominam sobre a luz, esse mundo é um mundo onde os injustos são mais ousados do que os justos. Enquanto o ímpio tiver mais ousadia de falar aquilo que é errado, do que nós cristãos de falar aquilo que é certo, vai bagunçar. Esses dias, irmãos, está tendo um monte de festa da Unesp. E eu vi uma cena deplorável esses dias. Uns meninos lá nas Nações Unidas, todos fantasiados, de fadinha, de roupinha, e eu olhando para aquilo lá, bêbados, cara pintada, uma fila que dava volta no quarteirão, ônibus saindo, nem sei onde era aquela festa, no outro final de semana acontecendo isso. Você fala, pastor, como você sabe? Porque é o meu caminho de buscar lanche muitas das vezes, não é? Então você percebe que tem uma frequência, Praça da Paz, não é? E eu olhando para aquilo, irmão, e eles não tinham vergonha daquilo lá. Eles não tinham vergonha de andar na rua de cueca. Eles não tinham vergonha de andar na rua bêbado. Mas nós muitas vezes como cristãos, querido, temos vergonha de viver uma vida como verdadeiros cristãos. Eles estão lá, eles acham bonito, e você vai falar para eles, eles pedem dinheiro para você no carro e fala que é para cachaçar. E aí está lá e faz, e para ele, não, estou curtindo mesmo, e não sei o que lá, a hora é agora de curtir a vida. E eles estão lá como se eles estivessem fazendo aquilo que é certo, levantando uma bandeira de promiscuidade. E aí o que é que a gente faz? A gente como cristão, aí a gente passa a semana inteira, não fala de Jesus para ninguém na igreja, na empresa, a gente não fala de Jesus para ninguém na internet. Quando a gente vê alguém defendendo aquilo que é errado, a gente até apoia aquilo que é errado para não perder o amigo. Ei, meu irmão, chegou um tempo de brilhar, e tudo que você precisa é de uma decisão. Tudo que você precisa é simplesmente se colocar e deixar toda a luz que tem vindo de Deus e emanado do Pai das luzes serem refletidas por você. Como? Sai falando das pregações de domingo durante a semana. Sai falando daquilo que Deus tem feito por você. Sai contando das curas que Deus tem feito. Sai contando, querido, da provisão. Chega para as pessoas e chega lá no caixa do supermercado. Fala, moça, está vendo tudo isso aqui? Está vendo todo esse carrinho? Não sou eu que tenho comprado, mas é Deus que tem me dado. É Deus que tem me fortalecido. É Deus que tem cuidado. Quando o seu professor do seu filho chegar e falar assim, ele é um menino muito inteligente, aí você vai dizer assim, sabe o que é isso, professora? É que eu imponho as mãos sobre os meus filhos e eu declaro a graça do Senhor sobre eles. Sabe o que é isso? É que ele possui a mente de Cristo. Sabe o que é isso? É que eu consagro a vida dele, eu ensino ele bons princípios. Aí a professora vai olhar e ela vai entender que não é porque ela é uma boa professora, mas é porque o seu filho é um bom filho. Aleluia, 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 aleluia. Porque a nossa vida dá certo, porque existe um Deus que consertou a nossa vida, nos tirou do caos, para que nós possamos ser, querido, a exata expressão dele, para mostrar e apontar o caminho para outros. Deus te acendeu para brilhar, Deus te acendeu para fazer a diferença, e não apenas isso, ele simplesmente requer de você um posicionamento, porque o resto vem dele. No melhor dia do ano está chegando, irmão, e vai ter gente que vai ser curada, sabe por quê? Porque
como espelho você só vai refletir aquilo que do alto vai estar saindo. As crianças vão estar aqui e elas vão ser salvas, sabe por quê? Porque a igreja da criança só vai se posicionar em um lugar, para que eles possam refletir. Um posicionamento, uma vontade, uma atitude pode mudar a vida de qualquer pessoa. Aleluia. Para que a luz está no mundo? Para dissipar as trevas. Atos capítulo de número 10, no verso de número 38, vai lá comigo. Jesus era a luz, e como luz ele se portou de uma maneira aqui nessa terra, e como ele, hoje, nós que somos luzes, temos tomado, querido, bastão que ele nos deixou, nós precisamos fazer as mesmas coisas que ele fez. Atos 10, 38, você está lá comigo? E ele diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. A Bíblia diz no livro de João, querido, que você tem a unção do Santo. Ela está em você, ela te capacita, amém? A mesma unção que estava em Jesus repousa sobre as nossas vidas. E por que ele fala de unção? Porque, querido, a unção, como eu disse para você, é aquilo que faz algo acontecer. A unção é como a luz do sol que reflete na lua e chega na terra. A unção é aquilo que sai de Deus, toca a nossa vida e produz a transformação na vida dos outros. O que essa unção fazia? Fazia com que Jesus andasse por toda parte. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: toda parte. Pergunto para você: onde é o lugar dos milagres acontecerem? Toda parte. Vou falar de novo para você. O seu trabalho é toda parte. A sua casa é toda parte. A rua é toda parte. Pastor, mas tem um problema. Faz um tempão que eu não vejo um milagre acontecer. Sabe por quê? O espelho precisa estar virado do jeito certo, para que a unção e a luz que está lá possa bater e possa refletir. Porque muitas vezes ainda não está acontecendo. Talvez porque tem que dar uma limpadinha no espelho. Talvez porque o espelho esteja virado de costas e as costas do espelho não refletem. Porque não tem acontecido, talvez esteja passando despercebido. Ou a gente tenha guardado a nossa vida espiritual como algo tão precioso, como algo tão precioso, que a gente envolveu o espelho para a gente com plástico bolha. E espelho com plástico bolha não reflete. Sabe, querido, sai da casca, sai da caixa. Se coloca nessa posição onde muitos podem criticar, mas também muitos podem ver o que vai acontecer. Onde muitos podem falar, mas também muitos vão reconhecer que existe uma crença dentro do nosso coração, que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que liberta. Oh, toda parte. Fazendo o quê? Fazendo o bem. Nossa, que coisa fantástica. Lucas não poderia ser mais guiado do que isso. O que é fazer o bem? O oposto daquilo que é fazer o mal. Pastor, como eu vou saber aquilo que é certo? Eu tenho certeza que você já sabe o que é errado. Ainda que você não conheça, querido, toda a Bíblia, o que você precisa fazer é simplesmente viver uma vida oposta daqueles que não têm Deus. E você vai estar fazendo bem. Fazer o bem em toda parte vai mostrar que nós somos diferentes. O fato de não concordarmos com algumas coisas, irmãos, não nos faz odiarmos as pessoas por isso. Nesses dias nós temos visto um grande discurso de ódio se levantando. E eu acredito que nesses próximos 2 meses só vai piorar. O discurso do ímpio vai começar a crescer, vão tentar nos dividir, mas nós como povo cristão precisamos brilhar uma luz maior. E o que é que nós vamos fazer? Independente daquilo que as pessoas acreditam e agem, nós vamos amar as pessoas. Nós não vamos amar o homossexual quanto à prática, mas nós vamos amar o homossexual quanto à pessoa. Nós não vamos amar o mentiroso quanto à prática, mas nós vamos amar o mentiroso quanto à pessoa.
O que é que nós vamos fazer como igreja? Eu não vi Jesus falando assim, ó, os adúlteros saiam daqui, os mentirosos saiam daqui, porque o pão agora é só para quem é santo. Ele não fez isso. Jesus entendia que independente das tuas falhas, pelo fato de eles estarem prontos para ouvir, eles eram dignos de serem amados e acolhidos. Sabe, querido, que nesses dias você possa se levantar como um luzeiro onde você passar, fazendo bem, curando a todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim Jesus fazia. Eu oro, querido, para que você, ao sair daqui nessa noite, decidido a brilhar a glória de Deus, coisas comecem a acontecer. Sabe, querido, nunca mais passe na frente de uma pessoa doente sem orar por ela. Quantas vezes a gente está num ambiente de escola, de trabalho, aí uma pessoa chega falando de uma dor, a gente oferece um remédio, mas não oferece uma oração. A gente oferece a carona para levar para o hospital, mas a gente não pratica a imposição de mãos. Quantas vezes, querido, a gente vê as pessoas falando sobre falta, mas a gente não se dispõe a abrir mão de algo, colocar, querido, o nosso dinheiro, reverter em alimento para abençoar a vida daquela pessoa. Tudo aquilo que nós precisamos para brilhar nesses dias já está com você e já está comigo. A única coisa que nós precisamos é decidir. Sabe, querido, que começar de hoje nós possamos brilhar de uma forma diferente que nós temos brilhado. Que a transformação na nossa vida seja tão real ao ponto das pessoas começarem a querer nos seguir. Sabe, nós precisamos fazer com que uma multidão nos sigam, não porque nós somos bons em coisas que o mundo é bom, mas porque nós temos um diferencial que o mundo não pode ser e não pode ter. Sabe que ele não tem problema ser um bom profissional, o problema é se você só for um bom profissional. Maior do que a minha habilidade natural tem que ser a unção. Maior, querido, do que o meu serviço natural prestado tem que ser a marca positiva através da unção e da palavra que eu vou deixar na vida de pessoas. Nessa noite, querido, deixe brilhar. Sabe, quando eu pensava sobre o que nós iríamos conversar nessa noite, querido, eu ouvia no meu coração Deus dizendo: deixa brilhar, deixa brilhar, não tenha medo, querido. Deixe o potencial que Deus te chamou para viver brilhar. Pastor, mas se eu impor as mãos e não acontecer, deixa brilhar. Deixa a luz fluir de você. Pastor, mas aí vão falar que eu sou uma pessoa chata. Ei, querido, tem como ser cristão sem ser chato. O problema, querido, daqueles que são chatos é que eles falam muito deles e refletem pouco do Pai das luzes. Não tem pessoas que resistam quando a unção está se manifestando. É por isso que a Bíblia diz que vai chegar um momento onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é Deus. Sabe por quê? Porque diante dEle, querido, as cadeias se rompem, diante dEle o medo se vai, diante dEle as trevas dissipam. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Em resumo, brilhe. Esteja tão cheio, esteja, querido, no lugar tão certo, ao ponto de tudo aquilo que Ele é, possa ser refletido através de você. Qual é o nosso papel? É só colocar a nossa carne no lugar dela. Qual é o nosso papel? Coloca a sua carne numa caixinha, coloca lá uns cadeados e fala: se você sair daí eu te pego. E deixe Deus fluir, deixe Deus fazer. Pastor Bud, ele conta que quando ele chegou do Nordeste, em Campina Grande, contava, né? Hoje ele está com o Senhor. E ele dizia que, ele olhando para tudo aquilo que Deus tinha prometido, ele falou: Deus, como é que vai ser? Como é que todas as coisas vão acontecer? E Deus falou algo para ele. Ele disse assim: só não me atrapalhe. Aleluia, 334 igrejas, irmãos, 112 centros de treinamento bíblico, igrejas pipocando ao redor do mundo, mais de 1000 ministros licenciados e ordenados.
Como é que aconteceu? Só não me atrapalhe. Qual é a dica dessa noite? Saia daqui e pare de tentar fazer do seu jeito. Saia daqui e acorde todas as manhãs dizendo: Pai, onde é que eu tenho que me posicionar para que aquilo que o Senhor é reflita através de mim? O que é que eu tenho que falar para que aquilo que o Senhor é se reflita por meio das minhas palavras? Onde é que eu preciso me posicionar? Pastor, mas se eu me posicionar da forma que eu tenho que me posicionar, vão ter pessoas que vão parar de me seguir. Sabe, querido, ainda que algumas parem, outras vão se achegar. E até mesmo essas que pararem, no dia da adversidade, elas vão retornar para você, porque elas vão precisar de uma luz que coloca em ordem o caos da vida delas. As pessoas precisam saber que se elas precisam de um bom porto seguro, elas vão encontrar em nós. Você pode fechar os seus olhos comigo? Eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração se colocando nesse lugar. Diga para Deus, diga: Pai, eu quero brilhar essa luz. Diga: Pai, eu quero viver de fato essa vida que inspira, essa vida que toca, essa vida que transforma. Diga para Ele: Pai, a partir de hoje eu entendi que o Senhor me chamou para viver um estilo de vida, de coisas corretas, por isso eu deixo, Pai. Diga para Ele: Pai, como eu troco de roupa nessa noite, eu deixo aquilo que atrapalha, aquilo que me deixa vagaroso. Nessa noite eu decido andar por toda parte fazendo bem. Nessa noite, como igreja, nós decidimos brilhar e mudar a vida de crianças. Nessa noite, como igreja, Pai, nós decidimos brilhar e mudar o nosso bairro. Nessa noite nós decidimos brilhar e falar de Jesus no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Pai, que nessa noite se levante um grande exército de espelhos. Que nessa noite se levantem homens e mulheres que entendem que o nosso papel é simplesmente refletir a Tua glória, onde as pessoas irão olhar para nós e ver aquilo que o Senhor é. Que as nossas casas conheçam o Senhor através da nossa vida. Que no nosso trabalho as pessoas conheçam o Senhor através do nosso procedimento. Que em tudo que fizermos as pessoas possam ver de fato o propósito que o Senhor estabeleceu antes de nascermos para cada um de nós. Mudanças, transformações, Pai, chegando de uma forma poderosa no nome de Jesus.